retomando a leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger, onde nós paramos aqui no nosso último encontro, no capítulo O Nosso Corpo. Vamos chegando aí. Que maravilha, já estava esperando. KKK, boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Só me diga se estão me vendo e ouvindo bem. Sejam bem-vindos aqui no meu ambiente. Meu ambiente de atendimentos, de estudo, sim, que maravilha. Então nós estamos seguindo aqui, dando continuidade no estudo, na leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. Tá linda, poderosa, obrigada. Beijo, saudade de você, hein? A gente acabou não se vendo, você veio aqui agora que eu me lembrei disso. Tudo certo? Eu recebo toda a abundância, maravilha. Muito bem, então eu vou só retomar um pouquinho o que a gente viu no último encontro para poder dar continuidade na leitura, ok? Então nós estamos no capítulo do livro A Cura, que fala sobre o corpo. E aí no último encontro eu trouxe aqui uma fala de Bert Hellinger, onde ele trouxe sobre a esquerda e a direita. Nós fizemos uma interiorização para poder sentir qual era o lado mais forte. Ah, não veio, então tá bom. Que bom, então, menos mal, né? Qual é o lado mais forte em nós? É o nosso lado direito? É o nosso lado esquerdo? Qual é a região mais forte em nós? É a de cima e a de baixo? Qual é o que é mais forte? A nossa relação com a mãe, a relação com o pai. Nós fizemos uma meditação, inclusive uma interiorização no último encontro. No canal do YouTube está o último encontro e também todas as outras leituras do livro, tá bom? Então quem não assistiu antes e quiser, depois eu deixo o link no YouTube para poder assistir aos encontros anteriores. E hoje a gente vai seguir aqui nesse mesmo capítulo, onde ele traz, né? Porque o livro A Cura vem falar do que nos adoece. Então, tanto que aqui no começo ele diz assim, ó: tornar-se saudável e permanecer saudável. Então ele fala do que nos adoece. E aí ele trouxe aqui, né, falando da direita e esquerda, em cima e embaixo, pai e mãe. E ele diz assim, que até que isso se juntem em uma unidade. A cura acontece na unificação. Então, quando nós nos sentimos separados ou nos colocamos separados, página 87, nos colocamos separados do outro, nós adoecemos. Ai, como assim, Elisséia? Eu me coloco separado do outro, eu adoeço. Por exemplo, eu já pude observar comigo que quando eu tenho algum conflito com o meu marido, o mais engraçado é que depois que eu tomei consciência disso, isso não aconteceu mais. Mas no início era assim, quando a gente tinha algum conflito, eu sentia dor deste lado direito do corpo, aqui atrás, bem aqui nessa asinha. E aí eu comecei a perceber, porque né, eu trabalho muito essa alta percepção, e eu comecei a perceber que quando havia esse conflito, eu adoecia neste lugar. Então esse é um exemplo disso que Bert Hellinger traz, que a doença surge quando há uma separação, quando nós nos sentimos excluídos de alguém, quando alguém dentro do nosso sistema familiar foi excluído. Então os descendentes, por um amor cego, por uma lealdade invisível, ele se coloca a serviço desse sistema familiar, muitas vezes adoecendo. Então a cura acontece na unificação. Quando eu me reconciliava com meu marido, a dor sumia. Quero convidar vocês para começarem a perceber isso com vocês.
Quando vocês entram em conflito com alguém, em alguma situação, perceba o seu corpo. Algo nele entrará em conflito. E esse conflito interno é que leva ao adoecimento. Então, e esse é o principal movimento de uma constelação familiar. É unir aquilo que foi separado. Porque só na unificação a cura acontece. E às vezes essa unificação é conosco mesmo. Porque nós muitas vezes nos excluímos. Então, o nosso corpo, ele entra num movimento de adoecimento, por isso que eu falo autoadoecimento, né? Para nos mostrar que nós precisamos nos reconciliar conosco. Então, quando eu tenho um conflito e eu aponto e digo, você é o culpado, o meu corpo, que é da mesma natureza que envolve o outro, ele se volta contra mim. Olha que doido isso. Para mostrar que, na verdade, não existe essa separação. Vocês já ouviram alguém dizer assim, que aquilo que você faz para o outro, você faz a si mesmo? Isso é verdade. Porque a nossa estrutura, a nossa natureza, ela é uma natureza de cooperação. Ela é uma natureza que ela age dessa forma. Assim como eu até peguei aqui, ó, uma árvore que eu tenho, foi feita pela minha sobrinha Maria Eduarda, olha que linda. Então, a árvore da vida. Então, imaginemos que o nosso sistema familiar, as pessoas que nos rodeiam são como essa árvore. Então, nas raízes estão os nossos ancestrais, os nossos pais e os nossos ancestrais. Aqui no tronco estamos nós. E nos galhos estão os nossos afazeres, a fruta, os nossos frutos, que é o nosso servir, o nosso trabalho, os nossos filhos. Então, uma árvore assim, ela está completa, né? Ela faz o trabalho dela natural. Mas se essa árvore, ela corta a raiz ou parte da raiz, onde estão os nossos pais, onde estão os nossos ancestrais, essa árvore não é mais a mesma. Ela enfraquece. Então, nesse enfraquecimento que entra a doença. Então, quando a gente exclui a nossa raiz ou exclui alguma outra parte, nós que estamos aqui enfraquecemos. Então, se a separação nos leva ao adoecimento, a exclusão, o sentir-se separado do outro e o afastar o outro de dentro de mim, leva ao adoecimento, a cura está na unificação. Porque é um sistema que vive com todos que fazem parte, né? Todos têm o mesmo direito de pertencer e de fazer parte. E aí ele vai dando continuidade aqui. Então eu até escrevi aqui, olha. A cura acontece na unificação. União do que foi separado. Nós somos a união dos nossos pais. E adoecemos quando rejeitamos uma dessas partes. Então, nós temos em nós, biologicamente falando, 50% pai, 50% mãe. Quando eu tenho uma rejeição em relação ao meu pai, quando eu julgo, quando critico ele, a parte dele que vive em mim, ela é sentida. E isso me leva ao enfraquecimento. Da mesma forma a mãe. Quando eu julgo e critico a mãe, a parte dela que vive em mim enfraquece. Então, para nós prosperarmos na vida, para nós termos as nossas conquistas, para nós termos bons relacionamentos, para nós vivermos uma vida boa, nós precisamos olhar para os nossos pais com outros olhos. Vamos continuar a leitura aqui. Quando ele traz o relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento ao nosso relacionamento de casal.
Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Bert Hellinger é um filósofo, gente. Então ele é questionador, ele é reflexivo. E a leitura dos livros dele é para a gente poder refletir também. Então, olhando para essa relação de casal, quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? É o próprio casal? É um? É outro? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos, com um amor abrangente. Então, Bert Hellinger traz essa equivalência que há no relacionamento de casal. Ambos têm o mesmo valor. Às vezes, a gente considera que aquele que faz mais, aquele que tem determinado tipo de comportamento, tem mais valor que o outro. E isso faz com que os conflitos permaneçam na relação. Porque vai estar um em primeiro plano, outro em segundo plano, vai estar um acima, outro abaixo. E olha como é fácil de perceber, né? Aqui está o casal. Se um vem em primeiro plano e o outro em segundo plano, olha como cria um distanciamento. Se um está acima e outro está abaixo, olha como cria um distanciamento. Então, Bert Hellinger vem falar que ambos têm o mesmo valor. Ambos. E eu observo muito como isso é forte, né? Nos meus atendimentos. Isso pode ter um comparativo diferente de forma geral, mas eu só posso trazer aquilo que eu tenho para trazer. Então, eu observo que e o número maior dos meus clientes são mulheres, tem homens, mas o número maior são mulheres. O quanto as mulheres, e eu também posso falar por mim, elas tiram a dignidade dos homens. Eu já fui essa mulher. E hoje eu crio um movimento dentro de mim para permitir que o meu marido seja o homem da casa. Eu dou a dignidade dele. Porque nós, por muito tempo, por essa guerra dos sexos, nós tiramos a dignidade desses homens, inclusive fazendo o papel que é deles. Então, o Bert Hellinger traz para a gente refletir isso. Ambos têm o mesmo valor. Não é quem faz mais ou quem faz menos tem mais valor ou não. Ambos têm o mesmo valor. E aí ele traz aqui sobre Deus e o mundo. Agora nos deslocamos em direção a uma outra oposição, que podemos comparar com a que existe entre direita e esquerda e entre em cima e embaixo. A oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que converjam em nós, tornando-se uma unidade, sem diferenciá-los. Nós, ao mesmo tempo, com ambos, um só em todos os aspectos. Então ele traz aqui, você vê, né, essas polaridades. Às vezes a gente observa algumas pessoas que se dedicam à espiritualidade, que se dedicam à religião, e aí elas querem olhar de forma separada a espiritualidade e o mundo, Deus e o mundo. Então, mais uma vez, essa polarização, compreende? Então, às vezes você conhece algumas pessoas que é toda, espiritualizada, ela é calma, só que ela vive grandes conflitos internamente. Pessoa religiosa, de boas palavras, mas as suas atitudes não condizem com o que ela fala. Então observa que essa separação gera uma fragmentação em nós. Então ele traz também que
Deus e o mundo, ele não pode estar separado dentro de nós. Então não existe uma hora certa, por exemplo, para eu fazer uma oração. Não existe uma hora certa para eu fazer uma meditação. Eu posso viver em oração durante todos os dias. Eu posso viver em Deus no mundo. Compreende como é possível nós vivermos sempre pensando nessa unificação? Porque é essa unificação que nos liberta. Olha o quanto as polaridades, né, do que tem acontecido aí nas mídias, o tanto que faz as pessoas entrarem em conflitos, entrarem em guerra. Esses tempos atrás eu postei nos meus stories a história da Ana Hickman, né, que é algo que foi exposto, então a gente pode falar sobre isso porque foi exposto. E numa primeira instância ela era a vítima, ele era o mal. E a constelação, ela me ensinou a olhar o que vem por trás. O que vem por trás? Qual é a informação que vem por trás? O que foi separado ali que fez com que tudo isso acontecesse? Né? Existe mesmo a vítima e o mal aí da situação? E aí hoje eu estava vendo uma reportagem falando que a justiça está vendo que ela mentiu algumas coisas e que eles estavam dividindo os bens de forma igual, sendo que ele ficou um tempo sem poder até ir na empresa que era dele junto. Então, você vê como a verdade, ela não é o que parece ser? Escreve-se aí se vocês estão conseguindo me acompanhar. Então a gente olha para uma coisa agora, numa primeira instância, e fala, é isso. Aí vem o tempo e mostra, não é bem isso. Então Bert Hellinger, ele fala que o que nos leva a isso é essa separação, da gente se sentir melhor que o outro, da gente achar às vezes que o outro é melhor que nós. Então ele faz nesse movimento, nesse livro A Cura, ele vem dizer que nós precisamos unificar tudo aquilo que foi separado dentro de nós. Vou continuar lendo aqui. Vocês estão me acompanhando, gente? Escreve que sim, não, tá difícil, não sei, só para eu saber se tá chegando aí. Considerações posteriores. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Beleza, porque ele está falando das oposições, né? E os casamentos, muitos relacionamentos hoje, a gente vê essas oposições, os conflitos. E não é só casamento não, relacionamento de todo tipo. Sim, beleza. Saúde e doença. Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamos-nos de forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamos-nos de forma feminina. Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Então ele fala aqui que quando a gente adoece, tô com uma dor de cabeça, quero arrancar essa dor de cabeça de dentro de mim. Esse é um movimento do masculino, é um movimento do fazer, um movimento da agressividade, porque a agressividade, ela é natural do masculino. A violência que não é natural, né? Agora a agressividade é do masculino, ele tem que ser agressivo, porque ele precisou avançar, ir atrás de terras, para ele trabalhar com força, né? A gente vê umas profissões assim que só Jesus na causa, esses que trabalham no mar, tal. Então essa agressividade é do masculino. Então toda vez que nós estamos agressivas, nós estamos agindo a partir do nosso masculino. Então, querer arrancar a doença é do masculino. E aí ele fala que o feminino é o acolher, é o cuidar. E ele diz aqui também que a saúde e a doença atuam juntas. E o que a gente observa? O que eu observo através da constelação? Que a doença, assim como o exemplo que eu trouxe, né, do meu braço,
A doença, ela vem para nos levar em direção à saúde. Porque a nossa alma, né, o nosso emocional, ele entra em conflito e adoece. Ele entra em conflito com o outro e adoece. E é pesado para ele carregar esse conflito. Então ele descarrega. E é onde ele descarrega, é no corpo. Por isso a gente adoece. Então, olha esse caminho da doença. Eu entro em conflito, e até as doenças crônicas, tá? Então, eu entro em conflito com alguém. E aí, às vezes, eu fico remoendo aquele conflito por um mês. Aí, deu um mês remoendo aquele conflito, eu penso assim, chega, né? Não vou ficar mais remoendo esse conflito. Só que eu fiquei um mês sobrecarregando o meu emocional e o meu mental. Com energia. Porque toda emoção, ele libera químicas no nosso corpo e também libera um tipo de energia interna que vai bloqueando dentro de nós. Então eu fiquei um mês remoendo, quando eu falo assim, não vou mais ficar remoendo, não vou ficar mais brava, essa energia que foi movimentada dentro de mim, ela precisa sair, ela precisa tomar uma direção. Então o que ela faz? Vai para o corpo. Aí gera o adoecimento. Aí o mesmo tempo que eu fiquei na reclamação, né, no remorso, naquela mágoa, naquele sofrimento ali, é o tempo que eu vou levar na doença para poder sair dela. Então, olha só, a doença, o papel dela é nos levar para a saúde. Porque primeiro a gente se adoece emocionalmente, nos sobrecarregamos, isso se descarrega no nosso corpo para nos curar. Entende? E aí às vezes a gente quer simplesmente arrancar a doença fora. Só que ela está ali para nos curar de algo que foi difícil. Então o corpo adoece e aí se a gente acolhe, se a gente olha para essa doença com carinho, como algo que está querendo me ajudar. Esse é o papel. Porque eu fiquei emocionalmente sobrecarregada. Então a doença vem para me liberar dessa sobrecarga emocional. Só que tem muita gente que a hora que chega nessa parte de acolher, ele arranca essa doença fora a todo custo, seja com remédio, seja com cirurgia, seja com o que for. Só que não houve o aprendizado. E aí o que acontece? Essa doença precisa voltar de outra forma. Deixa eu ver aqui o que a Erika escreveu. Nossa, você falando fez sentido. Sempre quando estou com muita expectativa e correndo atrás de algo e parece que vai se concretizar, minha filha e esposo ficam doentes, aí eu paro tudo e vou cuidar deles. Tem a ver? Érica, aí pode ter uma lealdade, né, ao sistema familiar, no sentido de que não há uma permissão interna de concretizar aquilo que você está buscando. E talvez como você já pode ter entrado num lugar da forte, aqueles que estão ali próximo podem ser também adoecidos e movimentados para poder garantir que a sua lealdade ao seu sistema familiar, de não conquistar, de não concretizar, permaneça. Então é preciso ver, né, esse lugar que você está ocupando de forte. Esse é um lugar muito perigoso para as mulheres, porque existe um limite. Cada um de nós recebemos o nosso físico, o nosso mental e emocional para dar conta daquilo que é nosso. Para dar conta daquilo que é nosso. Quando nós nos sobrecarregamos, nós estamos indo além daquilo que é possível para nós. Por isso que às vezes eu falo assim, mulheres, façam menos. Estranho, né?
façam menos, porque nós fomos programados para fazermos muito pelos outros e nada por nós. Então nós precisamos olhar para nós. E esse, Érica, é talvez um chamado para você colocar um pouco mais de atenção no quanto você se dedica para o que está fora de você do que para você mesma. Porque tem alguma lealdade, talvez, de não poder concretizar. Sinta aí o que eu te falei, veja se faz sentido para você. Beleza, saúde e doença? Então a doença está a nosso serviço. Vida e morte. Aqui a vida é masculina e a morte é feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é a seu tempo plena. Então ele também traz essa questão da vida e da morte, porque elas caminham juntas. A vida e a morte caminham juntas. E aí às vezes algumas pessoas têm medo de morrer, mas na verdade o medo não é de morrer. O medo é de desapegar. De desapegar de quem fica, do que fica, né? Seja bens materiais, sejam pessoas. Então, no fundo, ninguém tem medo da morte, porque a morte e a vida caminham juntos. A questão aqui é o apego. E graças a esse bendito apego, que talvez não seja tão bendito assim, é que a gente não flui na vida, né? É que às vezes a gente se paralisa, porque nós estamos sempre apegados a algo ou a alguém. Então, ver que vida e morte caminham juntos e trabalhar o desapego, para ficar mais fácil de olhar para a morte. Antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e sozinhos são infrutíferos. Como eles se tornam um só? No momento, agora. Então, quando a gente trabalha na constelação, porque ele fala que, olha, que o passado é feminino e o futuro é masculino. Quando a gente trabalha na constelação, por exemplo, a pessoa que não tem direção, a pessoa que faz um curso, faz outro curso, faz mais um curso e acha que precisa de outro curso e ela fica nesse movimento de vou, não vou, vou pro futuro, não vou pro futuro, vou. Então, a gente trabalha na constelação a conexão dela com o pai. Porque, olha, o futuro é masculino, que é o que leva para frente. Esse é o movimento do pai. O primeiro movimento da vida é do pai, quando ele joga o espermatozoide dentro da mãe, né? Ele faz esse movimento. Então, tudo que é externo é masculino. Então, quando a gente é muito do fazer, nós somos masculina. Eu tenho um pouco mais disso, né? Então, eu tô sempre buscando trabalhar o meu feminino. Sempre buscando, porque nossa, antigamente eu atropelava todo mundo nesse fazer. Então ele traz isso, que a gente tem que aprender a estar no agora, nem no passado, porque ele fala que, olha, quando o antes nos atrai, quando eu olho muito para o passado, esperamos sem agir. Então, quando ele fala assim, que quem procura um culpado não encontra solução, ele está dizendo isso, que nós vamos ficar esperando, porque a gente fica com essa referência só olhando para trás. Então, a gente não age. A vida para, porque eu estou ligada aos acontecimentos lá de trás. Então, o futuro é masculino. Se você sente travada,
Dificuldade de concluir uma faculdade, dificuldade de concluir um curso, dificuldade de executar, de fazer. Olhe com bons olhos para o seu pai, porque a energia do movimento do futuro vem dele. Se você se sente presa ao passado, olhe com bons olhos para sua mãe, porque a energia do passado vem do feminino da mãe. A ajuda, ele segue aqui, ó. Imaginem que adentremos esse movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Então tem uma passagem de Lucas, quando ele diz, né, que eu gosto muito, que ele diz assim: ama teu próximo como a si mesmo. E aí eu complementei essa frase dizendo assim: quem não se ama, não ama ninguém. Então, como uma pessoa que não se ajuda pode ajudar outra pessoa? Diga pra mim. Como uma pessoa que não se cuida pode cuidar de outra pessoa? É um fazer vazio. A pessoa não tem para dar. Por isso que todo o movimento da vida é um movimento interno. É um movimento interno. Eu preciso olhar para mim e ver em mim qual é o movimento necessário. O que eu preciso fazer para mim? Quando eu estou trabalhando com as constelações, eu digo assim: eu posso falar sobre o que eu falo, porque eu já vivi e eu vivo na minha vida. E eu tô sempre procurando viver, porque não é uma coisa constante, né? É um sobe e desce do caralho aí. Ai, desculpa pela palavra. Um sobe e desce do caramba. Então a gente está constantemente nesse movimento. Então eu já fui divorciada, eu posso falar de divórcio. Eu sou mãe, eu posso falar de filho. Eu sou casada, eu posso falar de marido. Eu já fui solteira, eu posso falar da falta disso. Eu já busquei relacionamento, eu posso falar. Então, em tudo eu coloco os conhecimentos da constelação familiar. Então, quando alguém me busca e fala assim: minha mãe isso, minha mãe aquilo e tal, eu falo assim: olha, é possível, porque eu passei por isso. E hoje eu tenho a minha mãe completamente no meu coração. Eu tenho o meu pai completamente no meu coração. E eu já tive só parte deles dentro do meu coração. E em alguns momentos não tive mais eles no meu coração. Entende? Então, trazer para a nossa vida aquilo que nós queremos levar. Primeiro eu aprendo, eu trago para mim e depois eu levo para o outro. Eu vejo que algumas pessoas, elas pegam o conhecimento, não colocam em prática e querem distribuir. São palavras jogadas ao vento. Ah, mas mesmo assim ajuda os outros, ok. Só que tá aqui, ó. O amor ao próximo começa em primeiro lugar, né? Aquele que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Camila perguntando aqui, olha, explica direita e esquerda, acima e abaixo. Tá bom. É que, continuando do que a gente vinha lendo lá atrás, Camila, ele estava falando dessas polaridades, dessa separação que há. E em tudo ele enxerga o masculino e o feminino, né? Então na direita enxerga o masculino, na esquerda enxerga o feminino, em cima enxerga o masculino e embaixo o feminino. Mas entenda que isso ele não está querendo dizer que é melhor ou pior, não, porque quando a gente olha, por exemplo, as religiões, elas trazem a presença de Deus. Então, por mais que Deus não seja isso, mas as religiões colocam Deus como masculino, certo? E a terra, que é Gaia, que está embaixo, ela é considerada como feminino. Então, em cima o masculino, embaixo o feminino. Direita o masculino, esquerda o feminino.
Aí por isso que ele traz assim o futuro masculino e o passado feminino. Na verdade, ele traz um mapa da colocação do pai e a mãe na nossa vida. Então tá sempre focado nesse masculino e no feminino. Então a direita tá relacionada a esse masculino e a esquerda a esse feminino. Veja se é isso que você queria saber. Então ele fala da vida e da morte, do antes e o depois. Acho que no capítulo do espírito, nos encontros anteriores, que ele falava do corpo, que é feminino, e do espírito, que é masculino. Isso, obrigado. Então tá bom. Então é isso que ele tá trazendo, esse direcionamento. Então, a partir do que acontece com a gente vai conseguindo identificar. Eu preciso olhar mais para o masculino ou eu preciso olhar mais para o feminino? Né? Me reconciliar internamente com quem? Porque no fundo, qual que é o papel? O que Bert Hellinger traz aqui? A unificação. Nós somos a unificação do nosso pai e da nossa mãe. Tanto que quando uma mãe perde um filho, aliás, uma mãe não perde um filho, um casal perde um filho, né? Os dois perdem, há uma ruptura na relação. Então a gente vê em alguns casos, através da constelação, que o casamento não está dando certo porque houve um aborto. Às vezes esse casal não sabe, às vezes eles sabem mesmo. Porque eles se uniram no filho, há a morte do filho, há uma ruptura na relação. Entende? Então nós somos a unificação do nosso pai e da nossa mãe. Quando nós conseguimos olhar para ambos de maneira igual, vendo o valor que cada um tem, isso nos mantém pleno e a gente consegue fluir na vida de uma forma mais leve e mais fluida mesmo. Agora, quando nós olhamos para os pais e não vemos valor igual, vemos que eles têm valores diferentes, então nós entramos em conflito interno, nós entramos num desequilíbrio interno, porque nós somos eles, entende? Então essa é a primeira unificação que é necessário que aconteça dentro de nós. Esse olhar para o pai e para a mãe e enxergar os dois com o mesmo valor em nós. É muita coisa para aprender. Quando vejo você falando, eu penso, será que vou conseguir chegar nesse nível de autoconhecimento e conexão com a vida? Claro, Érica. E não acha que eu sou um ser iluminado, eu estou caminhando também. Todos nós estamos caminhando. O primeiro passo é a gente se abrir. A gente se abrir é que, na verdade, assim, a gente não sabe nada. Eu trago aquilo que eu ouvi alguém falar, né? Que eu li nos livros. Mas a verdade mesmo, cada um precisa sentir dentro de si. E compreender que nós todos estamos a caminho. Estamos a caminho. Alguns caminham um pouquinho mais rápido, buscam e já vão se trabalhando. Outros um pouquinho mais devagar, porque também cada um tem seus traumas e suas dores. Mas enfim, nós estamos todos a caminho. Então, não olhe para o outro e pense, nossa, como é difícil. Não, olhe para o outro e fala assim, é possível. E eu vejo que quando Jesus se fez homem e esteve na terra, foi para mostrar para nós que é possível. Então ele viveu as dores, né? Ele viveu processos com o pai e com a mãe dele. Quando adolescente, quando criança, ele estava bem próximo dos pais. Quando chegou à fase adulta dele, onde ele se conectou com a missão dele, ele não ficou mais a serviço de Maria, não ficou mais a serviço dos apóstolos. Ele precisava seguir, né? Então, ele veio mostrar pra gente, gurizada, é possível, é assim, ó. Entende? Quando vocês estão criança e adolescente que estão aprendendo, vão ficar grudados com os pais mesmo, vão ficar a serviço deles, esse é o papel. Mas quando vocês se tornam adultos, bola pra frente, vai fazer o seu movimento. E, graças ao bendito do apego e à dependência emocional, muitos têm dificuldade de seguir o seu próprio caminho, né? Porque ele ainda está nesse movimento a serviço do que vem lá de trás. Então,
Não pense se você vai conseguir ou não. Só de estar aqui se colocando neste momento, nesse lugar de ouvinte e tendo esse tipo de reflexão, você já está muitos passos à frente. E não é à frente do outro, não. Entende? Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou melhor que eu mesma ontem. E eu sou pior do que eu mesma amanhã. Eu espero que eu seja pior hoje do que amanhã. Porque a vida, nós somos seres individuais. Vivemos no coletivo, somos movimentadas por um coletivo invisível, mas nós somos seres individuais. Eu estou lendo um livro do Osho, o nome do livro é Silêncio. Não lembro, tem mais alguma coisinha assim. E o livro é lindo, coloca a gente para refletir o quanto nós nos ocupamos do outro. O quanto nós não conseguimos nos silenciar, porque o tempo todo a nossa mente, as nossas palavras, ela tá voltada para o outro. Então a constelação, ela vem fazer a gente olhar pra gente. A quem eu estou identificada, que eu preciso me desidentificar para poder viver a minha vida e o meu destino. Esse é o movimento da constelação. A quem eu acho que eu estou separada, porque quando eu me identifico com alguém do meu sistema familiar, seja pai, mãe ou ancestrais, se eu me identifico, na verdade eu sinto que eu estou separada, ou porque eu excluí essa pessoa, ou porque essa pessoa foi excluída do meu sistema familiar, ou eu não gosto, eu julgo, eu critico, então eu me sinto separada. Perdi o que eu estava falando. Mas a unificação é que nos leva à cura. Voltando para o livro. Vamos fazer uma meditação para a gente encerrar? Podemos? Beleza, então ele fala aqui, olha, meditação à entrega. Farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Então feche os seus olhos um pouquinho, respire. Se não quiser fechar os olhos, também não precisa fechar não, mas respire. Respire profundamente. E aí eu vou lendo aqui a meditação e vocês vão seguindo. Vamos ao interior de nosso corpo. Em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo. Deparamo-nos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo, com uma dedicação e um amor que tudo abrangem. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidades. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através de nossa doença e de nossa dor, a uma vida mais plena, a vida completa. Ela nos conecta a todos os que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós. Alguém que está doente e com quem nos preocupamos. Também nele vemos esse poder atuando e direcionamos a essa força as nossas preocupações com relação ao outro. Ela se preocupa, somente ela. Ajudamos o outro primeiramente ao colocar nas mãos dessa força nossas preocupações em relação a ele. Colocamo-nas em suas mãos com entrega. Então, nessa meditação, Bert Hellinger vem trazer para nós que dentro de cada um existe uma força. Hoje eu fiz uma constelação a respeito uma pessoa que veio constelar de um câncer na família. O câncer é de outra pessoa, mas a constelação mostrou o câncer grudado a ela.
Como assim a doença é de outra pessoa e o campo mostra o câncer grudado a ela? E essa meditação, ela vem falar disso. Às vezes, nós queremos carregar algo que vai além do que é possível nós carregarmos. E quando eu pedi para que ela olhasse para essa pessoa que estava doente e fizesse um movimento e dissesse para aquela pessoa: eu aceito o seu destino. Para ela foi muito difícil dizer, porque ela estava carregando o câncer com ela. E aí, quando eu faço esse tipo de movimento, significa que eu não confio em algo maior. Principalmente eu não confio na força da própria pessoa. Então, quando tem um doente e a gente fica com pena dele e a gente diz para esse doente: ah, coitado, nós tiramos a dignidade do doente. Porque a doença vai levá-lo à cura, a uma cura mais profunda. E quando a gente quer carregar a doença do outro, nós estamos dizendo lá no fundo: ele não dá conta. E aí, dessa forma, a gente vai trazendo para nós aquilo que também nós não damos conta. Então, nessa meditação, Bert Hellinger vem falar dessa entrega para algo maior, que guia tudo que está fora, mas também guia tudo que está dentro. O nosso corpo tem uma sabedoria divina e ele sabe como agir. E aí ele diz assim, no âmbito dessa meditação: perguntamo-nos: somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo. Então, quando eu aceito a doença do outro, quando eu aceito o destino do outro, eu posso ajudar. Agora, quando eu olho para o outro e falo: coitado, eu não posso, porque eu estou dessintonizada do movimento da vida, do movimento natural da vida. Ah, então eu tenho que abandonar? Não estou falando disso. Tem que entrar em sintonia, olhando a força no outro. Quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos, muitas vezes eles atuam através de nós, sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Existe um estudo onde diz que os médicos, eles morrem 20% antes das pessoas comuns. Acho que é mais ou menos isso que é o estudo, falando que os médicos morrem antes. As pessoas da área da saúde morrem antes. Por quê? Será que alguém parou para pensar por quê? Então, quando eu leio essa meditação de Bert Hellinger, isso que ele fala para nós, é fácil a gente compreender. Porque nós queremos ser deuses, carregar aquilo que é do outro, como se nós fôssemos capazes. Então, então aquele que trabalha na área da saúde e que não vê a dignidade do seu cliente, do seu paciente, junto com a doença dele, junto com a dor dele, não pode ajudar. Então, quem julga também não pode ajudar, porque existe algo maior. Bert Hellinger é muito profundo. Mais para frente ele vai falar sobre a alimentação, sobre o câncer, né, que tem aumentado muito. E a gente vai continuar aí na próxima semana, tá bom? Hoje nós vamos ficando por aqui. Acredito que já temos algumas coisas para refletir. Eu li este livro aqui em 2018, foi quando eu decidi parar de comer carne. Algo meu, pessoal. Não sou melhor, não sou pior porque eu parei de comer carne, certo? Vamos combinar? Ninguém é melhor ou pior do que parou de comer carne. Ninguém é melhor ou pior porque medita. Não, não existe isso. Nós temos o mesmo valor. Vamos sempre lembrar disso, tá certo?
Mas e aí, relendo esse livro, eu vou mudando outras coisas também, né? A alimentação, a forma de me relacionar com a natureza, porque existe muita coisa além daquilo que a gente vê. E se nós não nos conectarmos com este oculto, com isso que está por trás, nós vamos sendo levados nesse efeito manada, onde todo mundo adoece, todo mundo toma remédio, como se isso fosse normal. Não é. Nós somos naturalmente saudáveis. Essencialmente, nós somos saudáveis, perfeitos. A nossa essência é perfeita. A centelha divina que há dentro de nós é perfeita. Então nós precisamos remar contra a maré desse sistema brutal que acaba nos levando para o adoecimento. Precisa olhar para quê, Camila? Olha aí. Então, é isso para hoje, né? Essa obra maravilhosa de Bert Hellinger. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira. Minha insônia, há meses não durmo e quero eliminar isso, precisa acolher. Exatamente. Eu estive com insônia, olha só como são as coisas. Nunca tive insônia na minha vida. Mas esses tempos atrás eu estava tendo, né? E eu fiquei o tempo todo. O que essa insônia está querendo me mostrar? O que essa insônia está querendo me mostrar? Acordava de madrugada e ficava lá, não estava pensando em nada, mas o que está querendo me mostrar? E aí eu pude perceber que eu não estava dando um tempo para o meu cérebro descansar, né? Eu tinha parado de meditar, fiquei, na verdade, não parado, mas eu passei a meditar menos, eu não estava dando tempo para ele. Então o cérebro, o nosso corpo, ele precisa ter tempo para regenerar. Então se eu estou o tempo todo pensando, no momento que é para o cérebro descansar à noite, ele continua nesse movimento. É certo que existem muitas coisas que vêm por trás, né, de uma insônia. Então a insônia também é um movimento de vigília. De quem eu estou querendo cuidar, né? O que eu estou querendo cuidar, que eu preciso ficar em estado de alerta, que eu não posso dormir, descansar e relaxar. Então, não existe um isso é aquilo. Muitas coisas podem estar por trás, né? Mas se perguntar por que eu tenho vivido tal coisa, isso vai ajudar. Uma coisa que eu fiz, que me ajudou também nessa questão da insônia, foi antes de deitar, colocar meu pé na água quente. Porque o corpo, né? O corpo, ele relaxa, ele precisa desse movimento. Ele tem tempo de estresse, ele precisa ter tempo de relaxamento. Então experimenta, Camila, vê se te ajuda. Colocar os pés, pega uma bacia, põe água quente, põe os pés lá, pegava água do chuveiro mesmo, ficava com o pezinho ali, uns 5 minutinhos, aí secava o pé e ia dormir, né? Claro que depois que eu trabalhei toda essa minha questão do meu cérebro também, parei para olhar o que eu estava vigilante, do que eu estava querendo cuidar, ao invés de relaxar e dormir. Gente, por hoje vamos ficar por aqui, tá bom? Quarta-feira que vem voltamos, dando continuidade aqui neste livro, e aí eu quero seguir com ele, depois pegar outros livros, e assim a gente vai compartilhando os saberes. Como saber o que constelar diante de vários incômodos? Mônica, eu costumo dizer assim, aquilo que te pega mais, né? Tem algo que te toma mais. Eu tenho um problema com o marido, com o filho, com o trabalho, mas o que me toma mais é esse. Sempre tem um que toma mais. Então, na conversa, né? Porque antes de constelar eu converso ali uns 15 minutinhos. Na conversa a gente consegue identificar aquilo que pega mais. Então, eu fiz uma constelação também, onde a pessoa ela veio constelar uma questão, a questão com o pai,
mas no desenvolver da constelação mostrou que na verdade a questão dela não era com o pai, era com o irmão mais velho. Questão de lugar, né? Porque o irmão mais velho está no lugar, que veio depois. Então era aquilo ali. Então ela vinha com essa imagem de que a questão era com o pai, mas na constelação revelou que era com o irmão. Quando tocava no irmão, falava do irmão, trazia algo para o irmão, dentro dela fazia um movimento de aperto, de amor, e ela estava desconectada desse irmão, em estado de adoecimento, como a gente falou no início da live, né? A unificação é que nos cura, que nos leva à saúde. Então, Mônica, a gente, na hora da conversa, a gente vai conseguir compreendendo o que é essencial. Porque tem algo essencial. Mesmo que você não saiba o que é essencial, a constelação revela o que é essencial, que precisa ser visto. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. E nos vemos então na próxima semana. Tá bom? Até mais.